Bíblia, em livro de 1 Reis, capítulo 19, nós iremos ler alguns versículos. Eu quero aqui publicamente também fazer das palavras da minha esposa, minhas palavras, e agradecer a todos que estiveram envolvidos ontem, né, com o Yard Cell, que foi um sucesso, né, glória a Deus, foi um sucesso, tanto espiritualmente quanto financeiramente, porque as irmãs e os irmãos que estavam ali envolvidos não perderam a oportunidade de falar Jesus para nenhuma pessoa que colocou o pé ali, foram muitos que vieram, né? Então eu vi ali um trabalho missionário, eu só de olho nos missionários trabalhando. O irmão Guilherme disparou no espanhol ali que não perdia um hispano, né? Meu Deus do céu. E outra coisa também, hein? O hispano, deixava o hispano comprar primeiro, terminava de comprar, que ia saindo. Volta aqui, vou fazer uma oração por você. Foi uma benção, né? As irmãs também falaram de Jesus, e foi algo assim tremendo. Os irmãos ali só no espeto, né? No modo de falar, né? Não desmontavam no espeto, né? Eles estavam trabalhando com o espetinho, né? Os irmãos no espeto fica mal, né? E também agradecer, porque a irmã Nicinha se dispôs a fazer mais de 50 marmitas, irmãos. E os americanos compraram as marmitas e ficou um perigo, né? Porque, né? A irmã Nicinha, a Nata, a Chilene também, que participou das marmitas também, e eles vieram no final do dia dizer assim, ó, faz mais. E eu digo, olha, se nós entrarmos por isso aí, se for pelo que foi falado ontem, as irmãs, o caixa da irmã estão garantidas, viu? Verdade. Falei assim, eu acho que eu vou ter que convocar os homens para nós cozinharmos também, viu? Porque o negócio foi show, viu? Parabéns a todas as irmãs e ao Ministério Feminino. Que Deus, o Ministério das Mulheres, que Deus continue abençoando vocês grandiosamente. Agora é a nossa vez, hein, homens? Sexta-feira, o poder da circuncisão, hein? Você encontrou 1 Reis, capítulo 19, amém? Eu quero ler a partir do verso 5 até o verso número 13. Palavra do nosso Deus, que diz assim: deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. Quem deitou-se debaixo do zimbro? O profeta Elias. De súbito, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu à sua cabeça estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, tendo comido, bebido, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Diga comigo, ali entrou numa caverna. Diga, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: que fazes aqui, Elias? Repita comigo, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu as rochas e os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia:
que fazes aqui, Elias? Diga à pessoa que está do seu lado: que fazes aqui, Elias? Sente-se adorando ao Senhor. Aleluias. O texto, por si só, já é uma ministração. E esse texto é riquíssimo em detalhes. Esse texto, daríamos para nós fazermos um seminário. Mas eu quero, nesta noite, tentar fazer um resumo da matéria e trazer até a igreja aquilo que de mais urgente você precisa ouvir do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar com você nesta noite sobre os ouvidos espirituais da igreja, sobre os ouvidos espirituais individualmente de cada um de nós. Escute o que eu vou te dizer. Elias, profeta de Deus, tentava fugir de Deus e do seu chamado, mas ele, sem perceber, estava envolto num cenário totalmente espiritual e totalmente profético. Nesse cenário que Elias estava envolvido, havia anjo, havia provisão divina em forma de alimento, havia um monte Horebe, havia uma caverna, havia vento, terremoto, fogo e também havia a voz de Deus. Elias estava totalmente envolvido num contexto espiritual quando ele tentava fugir do seu chamado. A história bíblica, a narrativa bíblica nos conta que Elias estava fugindo de Jezabel, porque esta procurava matá-lo, porque ele havia pedido que descesse fogo dos céus e desceu fogo dos céus, e ele havia matado os profetas de Baal que servia a Jezabel. E Jezabel disse: agora, Elias, eu vou acabar com você. E ele teve medo e fugiu. E diz a palavra de Deus que Elias ficou muito desolado com toda aquela perseguição, ao ponto de pedir a morte e dizer: para mim basta, eu não quero mais fazer a obra de Deus, eu não quero mais me envolver com o ministério, eu não quero mais estar sofrendo e pagando um preço para anunciar o que o Senhor quer que eu anuncie. Para mim basta, eu não quero mais, chega. E ele estava fazendo esta lamentação debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, em meio ao deserto, quando ele estava ali somente esperando a morte chegar e dizendo: para mim basta, eu não quero mais, eu quero morrer, ninguém me ouve quando eu falo, ninguém está na mesma visão, eu posso orar e descer fogo do céu, que o coração desse povo não se converte, eu posso ser ousado e usado por Deus, e mesmo assim o povo não vem comigo, para mim basta, Deus. Mas Deus não havia terminado a sua obra e não havia terminado de usar o profeta na totalidade. Ainda havia muito o que Deus fazer com este homem. Você sabe que muitas vezes alguns homens e mulheres de Deus entram nesta caverna e eles não querem mais fazer a obra de Deus, porque eles acham que eles já fizeram muito e o que eles já fizeram já basta. Ou então porque se decepcionaram, porque pelo tanto que eles pagaram o preço, pelo tanto que eles pregaram, já era para todos estar com ele na mesma visão. Então ele está vivendo ali um momento de decepção e um momento de perseguição. Você sabe que na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não há nada mais terrível do que uma perseguição e do que a decepção. Uma das coisas mais terríveis também na vida de um homem de Deus é falar e parecer que o que ele está falando e fazendo não está tendo efeito nenhum. Então Elias disse: eu quero morrer e eu não quero mais fazer
faço é fruto de uma decisão que eu tomo. E se eu tomar a decisão errada, concernente ao meu chamado, concernente ao meu ministério, se eu for relapso com o meu chamado e com o meu ministério, Deus virá ao meu encontro, me cobrar daquilo que eu tenho deixado de fazer. Quando Elias estava naquela lamentação, de súbito, diz a palavra de Deus, um anjo tocou. Um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Você sabe, irmãos, que uma das coisas que mais chama a atenção, ou que mais me chama a atenção, é que quando as pessoas desanimam de exercer o seu ministério, a primeira coisa que acontece com eles é que eles desistem de se alimentar. Eles querem parar de comer. E agora eu estou falando do alimento espiritual. Tanto faz comer ou não comer, porque parece que não faz efeito nenhum o que eu faço, o que eu falo, o que eu tenho me colocado ou me proposto a fazer, não está fazendo efeito nenhum. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho. Quando o homem entra nessa insensatez, é que os seus ouvidos espirituais, dos quais eu chamo ouvidos do discernimento, já não estão funcionando, já não estão abertos. É quando eu fecho os meus ouvidos para o clamor dos necessitados, que estão perecendo sem conhecer a palavra de Deus. É quando os meus ouvidos estão tapados e o meu coração endurecido, que eu não consigo mais discernir a voz de Deus. A Bíblia nos relata nesse texto que Elias estava tão desanimado com a obra de Deus, ao ponto de o anjo tocá-lo, ele olhar para a cara do anjo e voltar a dormir de novo. Você sabe que tem um monte de crente que está nessa condição. Nós temos um culto maravilhoso, onde a unção de Deus desce, onde os irmãos choram, cantam, profetizam. Na segunda-feira eles já estão dormindo de novo. É como se eles não tivessem participado de uma ministração espiritual. É como se eles esquecessem que eles estão envolvidos num contexto profético e que tudo está movendo a sua volta. Elias ignora a presença do anjo e volta a dormir. Comeu só o necessário. Você sabe que tem um monte de gente comendo só o necessário? Elias diz: bom, pegou o pão, comeu, tomou uma botija d'água, tomou um gole d'água e tornou a deitar-se. Ah, quando eu sinto fome, aí eu vou à igreja. Eu escuto uma palavra, volto a dormir de novo. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor o tocou novamente e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, filho. Você está numa empreitada, e esse caminho é longo, é uma caminhada distante. A sua caminhada e a sua chamada, filho, é uma caminhada longa, e o Espírito de Deus nunca disse a você que seria fácil. O Espírito de Deus nunca disse a você que seria moleza fazer a obra do Senhor, estar envolvido na obra do Senhor. Muito pelo contrário, o Espírito de Deus sempre disse: olha, a porta é estreita, o caminho é estreito também, é espinhoso e é íngreme e é longo. Como se não bastasse ser estreito, espinhoso e íngreme, é longo o caminho. A tua carreira, ela não terminou quando você se decepcionou com alguém. A tua carreira ministerial, ela não foi
foi sepultada dentro de uma caverna só porque alguém parece que não te deu ouvido ou alguém que te decepcionou. A tua carreira ministerial apenas começou. Levanta e come mais um pouco, fortalece-te mais um pouco, porque a tua caminhada está só começando, igreja. A tua caminhada está só no início. O caminho é longo, é difícil, então se alimenta, se prepara para essa caminhada, para o caminho que está proposto a você, igreja, para o ministério que te está proposto. Você sabe, uma das coisas que me entristece muito é que Deus fala, confirma e as pessoas voltam a dormir. Às vezes as pessoas, irmãos, quem tem chamado sabe que tem chamado. E Deus traz os seus profetas, e eu vejo cada um que vem, às vezes fala a mesma coisa para a mesma pessoa, e a pessoa não toma uma posição. Eu vejo diferentes profetas falando, e aí as pessoas dizem, quer saber, eu vou comer uma comidinha diferente. Aí vai lá na igreja do vizinho, que não havia necessidade, mas ok. Vai lá na casa do vizinho comer, e quando chega lá, o Espírito de Deus desnuda o ministério dele e diz, tem chamado na tua vida. Eu quero que você pague mais o preço. Eu quero que você, em outras palavras, se alimente melhor, porque a tua jornada é longa. Sabe o que muitos fazem? Voltam a dormir. O alimento dura uma semaninha no máximo. E eles voltam a negligenciar o chamado novamente. E eles voltam a negligenciar o chamado de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Elias caminha, porque ele sabe o caminho. Você sabe que todo homem de Deus e toda mulher de Deus sabe aonde encontrar Deus. Elias se levanta e vai para onde? Para o monte de Deus. Por quê? Porque no monte de Deus, Deus fala. Então Elias vai para o monte de Deus. Talvez, uma cogitação minha, talvez Elias pensou, eu vou para Horebe, chegando lá, quem sabe, Deus fala comigo na sarça ardente, como falou com Moisés. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho, cada chamado diante de Deus é específico. O chamado de Moisés foi para Moisés, o do Davi foi para o Davi, o do Josué foi para Josué, o seu é seu. É você quem tem que desenvolvê-lo. E diz a palavra de Deus que Elias chega no Horebe e Deus se cala. Você sabe que é uma coisa séria quando Deus se cala. Quando você diz assim, eu tenho certeza que eu estou no lugar onde Deus fala, mas Deus não está falando. Sabe qual é a atitude do Elias? Também só de raiva, eu vou entrar na caverna. Não vou sair da caverna. Você sabe que tem crentes na caverna que às vezes nem aparecem na casa do Senhor. E você liga, e você liga, e você liga, e eles não aparecem, eles estão na caverna. Mas o que conforta meu coração é que Deus não é como nós. Deus não desiste nunca. Eu, como homem, às vezes fico na carne, quando não podia, né? E digo, quer saber? Não vou mais atrás. Mas Deus nunca desiste de nós. Elias entra na caverna, se tranca lá e diz assim, não quero mais cumprir o meu chamado, não quero mais ser usado, não quero mais profetizar, não quero mais ver fogo descer do céu, eu não quero mais ver triunfo da igreja, eu não quero mais ver coisa nenhuma, eu quero morrer e quero acabar o meu ministério, eu não quero mais me envolver com isso, porque eu não quero mais me decepcionar. Então entra na caverna e fica lá no escuro. Você sabe que tem um tanto de gente que entra na caverna e fica trancado em quartos escuros. Eu conheço pessoas que são homens de Deus que entram em quartos escuros, que se trancam espiritualmente falando, e que deixam o seu ministério escondido para que ninguém veja, porque eles não querem mais. Não vale a pena, mas deixa eu te dizer nessa noite, filho, eu ouvi um louvor há muito tempo da pastora Ludmila Febre, que diz assim, olha, vale a pena ser profeta,
Vale a pena ser pastor. Vale a pena ser discípulo teu adorador. Vale a pena ser teu filho. Vale a pena te seguir. Que o teu coração incendeie e que esse cântico brote no teu coração. Vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena ser discípulo, amigo teu, adorador. Vale a pena ser teu filho, vale a pena te servir. É tremendo que você nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar, nunca pare de adorar, porque o Senhor tem chamado na tua vida, e o Senhor não desiste de você. Você não vai conseguir ficar isolado nessa caverna, porque o Espírito de Deus vai te chamar para continuar essa jornada. Estar no centro da vontade de Deus é caminhar, não é estacionar. Diga a pessoa que está do seu lado, estar no centro da palavra de Deus é continuar caminhando. Ah, pastor, mas eu estou caminhando. Pois é, você caminhou, mas entrou na caverna. Se eu continuar caminhando, sabe aonde eu vou chegar? Eu vou chegar no monte de Deus, no Horebe de Deus, porque ali Deus fala. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus ainda fala. Diga, você está disposto a ouvir Deus? Agora você vai fazer uma pergunta para o teu irmão. Essa pergunta é profética. Porque Deus pergunta 2 vezes para Elias: que fazes aqui, Elias? Diga para o teu irmão: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Deus pergunta 2 vezes ao profeta: o que você está fazendo com o teu chamado? Era isso que Deus estava perguntando para Elias. Na primeira vez ele não entendeu. Quando Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo com o teu chamado, Elias? Sabe o que Elias fez? Apresentou as suas desculpas para Deus. Ah, Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. Agora estão tentando matar-me também. Que fazes aí, Elias? O que você está fazendo com o seu chamado, Elias? Aí você pode apresentar a desculpa que você quiser, mas eu vou te dizer uma coisa: Deus não vai te deixar quieto dentro dessa caverna. Deus vai dizer em seguida: sai para fora. Vem para fora, Elias. Para de excuse me. Vem para fora. Para de dar as tuas desculpas esfarrapadas para não estar fazendo o trabalho do Senhor. Vem para fora, Elias, eu não desisti de você. Eu tenho um chamado na tua vida. Eu vou cumprir esse chamado na tua vida, porque você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Você não vai enterrar o dom e o talento que eu te dei. Não interessa se te ouçam ou se deixem de te ouvir. Você vai ser muito usado nas mãos do Senhor. Vem para fora, Elias, sai desta caverna, porque o que eu tenho para você é grandioso. Aleluia! O que Deus tem para a tua vida é grandioso. Deus vai estar levantando nesse lugar. Ah, Deus está despertando neste lugar. Eu vejo um sono ministerial passando. Eu vejo um sono ministerial sendo tirado de vidas nesta noite. Eu vejo vidas preparadas que estavam na caverna, Deus tirando nesta noite. Eu vejo que Deus vai te usar poderosamente. Eu sei que Deus vai te usar poderosamente. Unção de Deus na tua vida não falta, filho. Unção de Deus na tua vida para fazer isso não falta. Autoridade de Deus você também já tem. Então vem para fora dessa caverna. Coloca o teu ministério à disposição do Espírito de Deus. O caminho é longo, sim, ele é, mas a força do Espírito de Deus te capacitará. É fácil
fácil, pastor. Não, não será fácil, mas o Espírito de Deus descerá sobre a tua vida e te encherá de unção e ousadia, e nenhum te tocará. Não, nenhum dos inimigos te tocará. Você irá fazer aquilo que está predito para você fazer, mas não será fácil. Por isso se alimente bem. Aleluia! O Espírito de Deus está neste lugar. Ouvir Deus me faz tomar a decisão certa, filho. Ouvir Deus me leva de novo para o centro da vontade perfeita de Deus. Ouvir Deus faz toda a diferença. Oreba canta lava cheia, roube canta lava cheia. Ouvir Deus fará toda a diferença na tua vida. Eu não sei se você tem tido uma caverna pessoal. Eu não sei se você tem se trancado espiritualmente. Tem pessoas que entram num estágio de caverna tão profundo que quando há um profeta de Deus profetizando, eles chegam a pedir para Deus não falar com eles. Tem profeta que chega num estágio tão profundo de caverna que às vezes tem um profeta profetizando e eles ficam intercedendo, vê se pode, intercedendo em espírito, dizendo: ah, Deus, tomara que não me veja, tomara que não me veja, tomara que não me veja. Mas é tão interessante isso, sabe por quê? Porque Deus faz assim, ó, e o camarada fica lá, ou a camarada, né? Tomara que não me veja, tomara que não fale nada, tomara que não me veja, e Deus fica só assim, ó. Quando ele acaba de interceder, Deus diz: eis que te digo. Eis que te digo. É assim, assim e assim. E sabe o que acontece, filho? Se você encarar essa caminhada, você vai entrar no centro da vontade perfeita de Deus. O Espírito de Deus vai te levar nessa noite, igreja, ao centro da vontade perfeita. O teu ministério irá florescer. Diga isso à pessoa que está do seu lado: o teu ministério vai florescer. Aleluia! O teu ministério vai florescer. E o Espírito de Deus vai despertar em você o teu chamado adormecido. Ah, pastor, eu já tive vontade de pregar, mas hoje eu não faço muita questão, não. Ah, pastor, eu até sonhava em tocar no louvor, mas hoje eu já nem faço muita questão, não, sabe? Pois o Espírito de Deus hoje vai despertar o teu chamado. Ah, mas escreve o que eu estou te dizendo, filho. Essa semana você vai fazer tanta pregação, você vai pregar tanto para você em espírito, como você nunca pregou na sua vida. É o que o Espírito de Deus está dizendo na minha vida. Ah, filho, você vai durante a semana ali, ó, se pegar pregando. Você vai se pegar cantando, compondo, tocando, sonhando. Porque o Espírito de Deus está despertando ministérios neste lugar, nessa noite. Oh, aleluia. Então coma o pão que o anjo do Senhor está trazendo para você nesta noite. Beba a água do Espírito nesta noite. E o anjo que eu estou falando não sou eu estou falando do anjo mesmo, que está trazendo a comida do Senhor para nós comermos nesta noite. É banquete de Deus para saciar a nossa fome, porque o nosso caminho é longo, a nossa jornada é longa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho: ainda há muitos altares para nós derrubarmos. Ainda há muitos Baal para nós derrotarmos. E ainda há muito Deus para ser pregado. Ainda há muito Deus para ser exaltado. Ainda há muito fogo do céu querendo descer sobre a terra. E os homens de Deus que irão liberar esse fogo. As mulheres de Deus que irão liberar esse fogo que está no céu para descer sobre a terra. Eu creio em o nome do Senhor Jesus que Deus está levantando homens e mulheres de fogo neste lugar. Eu tenho certeza que Deus está levantando homens e mulheres de Deus de fogo neste lugar. Homens e mulheres pentecostais, não somente no título, mas homens e mulheres pentecostais do Espírito, que quando abrem a boca desce fogo do céu, que quando abrem a boca o milagre acontece, a profecia desce e a unção do Espírito envolve. Eu tenho certeza
que Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está trabalhando no nosso interior nesta noite. Desperta, crente, que fazes aqui, Elias. Diga mais uma vez ao irmão, ele vai ser impactado. Essa pessoa que está do seu lado, ele vai ser impactado nessa noite. Diga assim, o que fazes, Elias? Diga, o que fazes aqui, Elias? O que é que você tem feito com o seu chamado, Elias? Diga a pessoa que está do seu lado, o que é que você tem feito com o seu chamado? Diga, não tema não, pergunte para ele, o que você tem feito do seu chamado? Ah, mas para ser usado por Deus tem que ser ousado. Não importa se ele vai ficar com raiva não, deixa ele ficar com raiva. A Bíblia diz assim, ó, toca a trombeta em Sião e se perturbe os moradores da terra. Pergunta mais uma vez para ele, o que você tem feito do seu chamado? Oh, aleluia! Vamos falar profeticamente? Então diz para o teu irmão, vem para fora. Vem para fora, irmão. Vem para fora, irmã, porque Deus vai te usar na unção do Espírito de Deus. Deus quer te usar e Deus vai te usar na unção do Espírito de Deus. Aleluia, Deus está neste lugar. Eu digo uma coisa para você, igreja, quando eu olho para essa igreja, é totalmente diferente da igreja que eu ministrava no Brasil. Porque lá eu enxergava ovelhas, aqui quando eu olho eu enxergo líderes. É verdade. Lá eu enxergava mais ovelhas do que líderes. Aqui eu enxergo mais líderes do que ovelhas. Eu enxergo Deus trabalhando, moldando no caráter, moldando no ministério, moldando em tantas áreas da vida, porque eu olho aqui e eu vejo ministros de Deus, ministras de Deus, sendo ministrados pelo Espírito de Deus. Você não está aqui por acaso, filho. Você está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe para que você caminhe esse caminho longo. Aliás, diz a Bíblia, muito longo. Não é apenas longo, eu gosto no versículo 9, que ele fala assim, olha, o caminho é muito, no versículo 7, aliás, o caminho é muito longo. Eu gosto que ele enfatiza, ele não diz assim, o caminho será apenas longo, ele diz, o caminho será muito, acrescenta esse muito, filho, quer dizer muita coisa. Quer dizer, filho, que a tua batalha espiritual está apenas começando. Pastor, mas por que Deus está falando, aleluia, e eu estou ouvindo. Mas por que às vezes parece que não é comigo o que está sendo pregado? Sabe o que o Espírito de Deus me diz? E eu vejo assim, eu não vou dizer para você, talvez você não creia, mas às vezes quando eu estou pregando, deixa eu só abrir um parênteses para eu dizer para você. Às vezes quando eu estou pregando, eu tenho visões de textos bíblicos, por isso que eu cito muito a Bíblia, porque eu tenho visões de texto bíblico. Salmo 132, verso 2, diz assim, 131, verso 2, diz assim a palavra de Deus, que eu fiz calar a minha alma, e dentro de mim sossegar o meu espírito para eu te ouvir. Quando é que eu não escuto Deus? É porque a minha alma, Deus está falando, e a minha alma está tagarelando. Deus está falando, e a minha alma está dentro de mim. Ah, não tenho chamado nada, isso é coisa de mim mesmo. Ah, se tivesse chamado, Deus já tinha usado. O salmista diz assim, eu fiz calar a minha alma para ouvir Deus. Que nessa noite você faça calar a tua alma para você ouvir Deus. Para você ouvir Deus falar com você. Salmo 131, verso 2. Eu fiz calar a minha alma e sossegar dentro de mim o meu espírito. Então eu te ouvi, Deus. Às vezes você está como Elias, esperando acontecer um rebuliço tão grande. Deus diz assim, olha, eu vou passar e vou falar com você. Então diz a Bíblia, que veio um vento, mas era um vento tão forte, diz a palavra de Deus, que o monte começou a ser abalado,
e as pedras começaram a ser partidas. Imagina você, pedra voando no vento. O que você conhece desses furacões que existem por aí, né? Desses torneiros que tem por aí, chega nem no rastro do que aconteceu ali. Elias ficou todo excited. Deus vai falar comigo. Deus não falou. E vem um terremoto, aquele rebuliço e chacoalha a montanha inteira. Deus não falou. Elias meio que fica frustrado. Sabe o que Deus estava fazendo ali, filho? Deus estava tratando com a alma do Elias. Aí de repente vem um fogo. Eu penso que o Elias ficou todo ansioso. E Deus estava tratando com a ansiedade do Elias. E Deus também não estava no fogo. Mas diz a palavra de Deus que quando todos esses efeitos aconteceram, uma voz calma e suave é a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, como discernir que é a voz do Espírito de Deus? É quando esta palavra vem a mim dizendo. Você entende isso, amém, igreja? É quando essa voz suave, ela vem a mim dizendo, ela veio ao meu encontro. Eu gosto dessa expressão, essa palavra veio a mim dizendo. Diz assim, e lhe veio a palavra do Senhor. A palavra de Deus vem a mim dizendo, eu não tenho dúvida, é comigo que Deus está falando. Essa palavra foi direcionada para mim. Você sabe que é um grande erro, às vezes nós estamos no culto e ficamos dizendo, ai meu Deus, que pena que o fulano não veio, que pena que a fulana não veio, ele precisava ouvir isso, ela precisava ouvir isso, mas essa palavra veio a mim dizendo. Você entende isso, amém? Quando essa palavra vem a mim dizendo, ela vai produzir algo, filho, porque a palavra de Deus, ela é frutífera, e eu quero crer que nesta noite, você cheio da unção do Espírito de Deus, você não apresente desculpas para Deus como fez Elias. Ah, Senhor, sabe o que é? E nós temos uma tendência para fazer isso. Deus, é que você não sabe. Olha, eu já preguei, eu já orei, já jejuei, mas não vai para frente não, Deus. Deus, olha, nós podemos fazer o que for. Um dia está na igreja, passa 3 semanas sem vir, dá até desânimo, Deus. Deus, o Senhor me entregou um ministério, que tem dia que está todo mundo, tem dia que não está todo mundo. Ai, Deus, tem hora que dá vontade de parar. Mas quando a palavra de Deus vem assim dizendo, eu tenho uma convicção no meu coração. Deus me confiou uma obra. Que me ouçam, que me deixem de ouvir. Eu vou fazer essa obra. Aleluia. Que se comprometam, que deixem de se comprometer. Eu estou comprometido. Isso faz toda a diferença, filho. Em o eu estar comprometido, isso faz toda a diferença. Elias disse, Senhor, não tem grandes multidões não, Deus. Você sabe que quando a gente está começando o ministério, quando a gente está começando, principalmente o ministério da palavra, que às vezes nós nos reunimos para pregar e não tem muita gente, como nós ficamos decepcionados. Porque nós queremos falar para muita gente ouvir. Isso é verdade. Quando a gente está começando o ministério, hoje isso já não faz diferença na minha vida. Mas, quando a gente se sente só, fazendo a obra, e parece que nós estamos só, a tendência é realmente nós pensarmos em desistir. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Em o nome do Senhor Jesus, você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando Deus, nesse mesmo contexto, fala com Elias, Deus pergunta de novo, que fazes aqui, Elias? Elias responde a mesma choramingueira no verso 14, irmãos. A mesma coisa que ele fala no verso 10, quando Deus, você sabe o que é isso? É pessoas que ficam resistindo o chamado.
Deus falou uma vez. Ele diz, Deus, é que na verdade está todo mundo desanimando. Está todo mundo querendo abandonar o barco. Quer saber? Não vale a pena remar mais. Deus vai insistir com ele mais um pouco. Ele dá a mesma desculpa na segunda vez. Até que Deus fala assim, vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Qual é a palavra de ordem de Deus para a minha vida nessa noite, igreja? A palavra de Deus para a minha vida nessa noite e para a tua vida nesta noite, a palavra de ordem é volta pelo caminho que você já andou. Volta ao primeiro amor, aonde acontecia os mistérios, aonde você viveu as experiências. Eu estou falando de lugar espiritual, não estou falando de lugar geográfico não, né? Senão o nego diz, olha, é uma confirmação para voltar para o Brasil. Você sabe que tem gente doida para distorcer a palavra, né? É uma confirmação para voltar para o Brasil, era isso que eu queria ouvir. Estou falando de lugares espirituais, amém? Estou falando de lugares espirituais. Você precisa voltar ao primeiro amor, ao lugar aonde quando você recebeu a palavra de Deus dizendo que você era amado, separado, ungido e que você se levantou como ministro de Deus e ferveu no teu coração, é neste lugar que Deus quer te encontrar, no lugar da disposição para ser usado. Porque em Damasco Elias clamava, desce o fogo, Deus, mas aqui no deserto ele dizia, quero morrer, Senhor. Deus disse, volta a este lugar espiritual e começa a clamar, porque lá você clamava pelo fogo. Volta no tempo. Volta no tempo, igreja. No tempo que você clamava pela unção. No tempo que você entrava na igreja desejando, fala comigo hoje, Deus. Usa-me, Senhor. É para este lugar que o Espírito de Deus está te convidando. O Espírito de Deus está te convidando no lugar onde você tinha disposição e não media esforços para fazer a obra. Elias, volta para Damasco, no lugar onde você se levantava contra os profetas de Baal, bradava contra eles e não tinha medo. Hoje, uma mulher fala zum, 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 que vai te matar e você foge. Volta para o lugar aonde eu te gerei. Volta para o lugar espiritual. Explicar também, espiritual também, senão ele está dizendo assim, confirmação de Deus para eu voltar na igreja onde eu me converti. Te conheço, Eu estou falando de lugar espiritual. Volta hoje no lugar onde você foi encontrado por Deus. Volta no tempo, igreja. Volta no tempo aonde você sonhava fazendo a obra de Deus. Volta no tempo aonde você botava a tua cabeça no travesseiro e você se imaginava pregando nos púlpitos. Quando você sonhava ministrando louvor e as pessoas sendo libertas, sendo curadas, unção de Deus descendo e você passava horas sonhando com isso, era Deus gerando um ministério na sua vida. Deus está dizendo, volta para este lugar no espaço e no tempo e volta a sonhar de novo. Eu quero ver aquele Elias de novo. O que Deus estava dizendo para Elias era o seguinte, Elias, eu quero ver aquele Elias que eu conheci, aquele Elias que eu gerei. Esse homem lamentando dentro dessa caverna, não foi o profeta que eu gerei, não foi o profeta que eu ungi, não foi o homem que eu separei. Quando eu te separei em Damasco, você estava fervendo, você não via a hora de falar do meu nome. Eu conheci um Elias fervoroso, eu não conheci um Elias dramático, melancólico, quase que depressivo. Cadê a alegria do homem de Deus? Cadê a alegria da mulher de Deus? Cadê a alegria de dizer assim, eu vou orar e vai descer fogo?
Não foi esse Elias que eu consagrei. Eu consagrei um Elias que chorava pelas almas. Eu consagrei um Elias que quando chegava do culto e ia dormir, quase que nem dormia, de tanta unção. Eu consagrei um Elias que chegava na igreja, dançava na igreja no Espírito. Foi esse Elias que eu consagrei. Você está entendendo o que o Espírito está te dizendo hoje? Essa palavra veio a mim dizendo. O Elias que eu consagrei era o Elias que era o primeiro a se candidatar a fazer o que precisava ser feito. O Elias que eu consagrei é o Elias que bastava anunciarem que o Rei da Glória estava no ambiente, que o Elias saltava nos seus pés e começava a glorificar. Este Elias, que quando é anunciada a presença do rei, ele nem sequer glorifica. Não foi esse Elias que eu gerei. Volta, Elias, ao primeiro amor, Elias. Elias de Deus, volta ao primeiro amor. Volta a sonhar, volta a profetizar, volta a ministrar, volta a dançar na presença do Senhor, volta a cantar para Deus. Elias, o Elias que eu consagrei foi aquele que quando dizia, fala Deus, toca-me com brasa do altar, ele saía correndo dentro da igreja. Foi esse Elias que eu consagrei. Fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Você lembra disso? Você lembra disso, Elias? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você lembra disso, Elias? Diga então, o que fazes aqui, Elias? Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Oh, aleluia. Que nessa noite você se levante na unção do Espírito de Deus. Que nessa noite você se levante na unção do Espírito de Deus. Que você possa dizer ao Espírito Santo de Deus, usa-me, como um farol que brilha à noite. Lembra disso? Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Olha, estou disponível a qualquer coisa, Deus. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. O problema é que quando eu saio do lugar onde Deus me chamou, do lugar do chamado, eu começo a escolher o que eu quero fazer na obra. Estou dizendo que o nosso tempo é curto. Nós já vamos ter que encerrar. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que se tudo ao teu redor parece um silêncio, faz também calar a tua alma, que você vai ouvir Deus. Dar ouvido à voz do Espírito Santo é voltar à disposição inicial do chamado, com um espírito renovado. E quer saber, filho? Você não está sozinha. Diga ao irmão que está do seu lado, você não está sozinha. Não, você não está sozinho. Essa é a boa notícia. Você não está sozinho. Diga a pessoa que está do seu lado, esta é a boa notícia. Há 7.000 que também não dobraram os joelhos. Ainda existem homens e mulheres que sonham como você sonha. Ainda existem homens de Deus que querem fazer a obra de Deus como você quer. Ainda existem homens de Deus com a mesma disposição
para servir a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus. Elias de Deus, homens e mulheres de Deus, que têm a disposição para serem usados por Deus do jeito e da maneira que agrada a Deus. Se é para ser ponte, eu vou ser ponte. Se é para ser farol, eu vou ser farol. Se é para ser flecha, eu vou ser flecha. Se é para ser, eu vou ser. O que Deus quiser que eu seja, eu vou ser. O que Deus me separou para ser, eu serei. Eu quero voltar ao meu chamado inicial. Eu não vou trancafiar o meu chamado nessa caverna, porque eu tomei uma posição diante de Deus. Não importa que me ouçam, que deixem de ouvir. Não importa que Baal tenha se levantado, não importa. Os profetas de Baal não são nada, assim como Baal também não é nada. Jezabel também não é nada. O Espírito de Deus é tudo. Ah, pastor, mas a perseguição está grande. Sai da caverna, porque você tem muita unção de Deus para ficar dentro dessa caverna. Você tem muita unção de Deus para ser desperdiçada dessa forma, filho. Sai dessa caverna hoje, porque o Espírito de Deus vai te usar. O fogo de Deus vai descer de novo. Cavalos de fogo e seus cavaleiros. Meu Pai, meu Pai. Ainda existem jordões para ser abertos. O mesmo Deus que realizava é o mesmo Deus que realiza. O mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz e fará. O Deus que ressuscita o morto, Elias, que ressuscita o filho da viúva, Elias, é o mesmo Deus. O Deus que usa Elias para multiplicar o azeite da botija e a farinha da panela, é o mesmo Deus, Elias. Sabe o que diz a palavra de Deus em Apocalipse? Que nos últimos dias Deus irá levantar homens com o espírito de Elias. Não é que o espírito de Elias vai encarnar, não. É a mesma disposição de Elias. Nos últimos dias, Deus levantará homens e mulheres com o mesmo espírito de Elias. O espírito da excelência. Profetas de Deus que não se medem. Profetas de Deus que não se intimidam. Profetas de Deus que não se corrompem. Profetas de Deus capazes de orar e o morto ressuscitar, de pedir fogo do céu descer, de a botija brotar azeite, do Jordão se abrir. Churrima canta lava cheia. Que desça fogo do céu sobre a tua vida nesta noite. Que desça fogo do céu sobre a tua vida nessa noite. Recebe, igreja. Que desça fogo do céu nessa noite sobre a tua vida e incendeie o teu coração de novo. Que você saia deste lugar com o teu coração em chamas vivas. Que o Espírito de Deus ordene nessa noite que brasas vivas do altar sejam tiradas, para atear o fogo do nosso coração de novo. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Manda fogo dos céus, unção de Deus. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Aquece o nosso coração. Churrema canta lava cheias. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás neste lugar. Eu sinto a Tua presença palpável, Deus. Eu te louvo porque Tu estás neste lugar.
porque tens falado conosco. Tem nos dado pão especial, tem nos dado água viva para beber. E nós iremos nos levantar, e sabendo que a caminhada é longa, que o caminho é difícil, mas nós iremos chegar no monte de Deus, aonde Deus fala, aonde Deus molda, aonde Deus revela, aonde Deus retrata. Churrebalabachei, renova. Oh, quero te pedir nessa noite, Espírito de Deus, sobre a vida de cada homem, sobre a vida de cada mulher, que tem chamados, Deus, que tem talentos, que tem subvertido esses talentos, que tem enterrado esses talentos, meu Deus, que tem se entregado por causa das ameaças, ou por causa da desaprovação de homens. Ah, Espírito de Deus, revela o coração desse teu servo, dessa tua serva, que ele não precisa ser aprovado por homens, mas só pelo teu Espírito. Por isso, Espírito de Deus, renova hoje, restaura hoje, que nós venhamos sair deste lugar cheios da tua unção, renovados do teu Espírito, para fazermos a tua obra. Deus, eu abençoo cada ministério neste lugar nessa noite. Deus, não importa, desde o menor ao maior, desde o menino ao velho, eu digo, Senhor, na vida de todo aquele que tem chamados, eu abençoo esse chamado, e eu digo, frutifica, dá fruto, em nome do Senhor Jesus. Você é árvore frutífera, você é árvore frutífera, igreja. Eu profetizo, no nome de Jesus, você dará muito fruto, para a glória do Senhor. Ministérios abençoados, ministérios abençoados, que a palavra do Senhor hoje entre no teu coração e restaure, renove a aliança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Espírito de Deus, pois Ele está neste lugar. Glorifica o Espírito Santo de Deus, que Ele está neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Deus está aqui. E agora, Elias, o que você vai fazer? O que você vai fazer, Elias? Que posição você vai tomar? Vai continuar pedindo a morte nessa caverna? Ou vai voltar para Damasco, o lugar da posição onde Deus te gerou? Porque você foi gerado. Hoje mesmo se levante e tome uma posição no mundo espiritual, em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso encerrar esse culto sem falar de um aniversariante muito especial. No último dia 26, a irmã Marta completou aniversário. Vamos dar uma salva de palmas para a irmã Marta, amém? Essa profetisa do Senhor, receba o carinho da igreja, irmã. Você é a profeta de Deus. Aleluia. O culto está tão bom que por mim eu não terminava. Eu estou terminando com dor no meu coração, mas eu vou terminar. Estenda a tua mão para cá. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, e nós dizemos amém e graças a Deus.